Eu vou falar algo para você, vou começar falando, vou ministrar essas duas palavras agora sobre o tema: como permanecer debaixo do favor. Eu me lembro um dia, estava em África, lá na Nigéria, e estava ouvindo uma ministração do pastor Enoch Adeboye. Ele é o supervisor de uma das maiores igrejas, denominações do mundo. E a Igreja dos Redimidos, lá na Nigéria. Esse pessoal, eles fazem uma vez por mês uma vigília com 1 milhão de pessoas. Tive o privilégio de participar de uma dessas vigílias, um privilégio mesmo. Ver tanta gente de Deus orando e adorando ao mesmo tempo num lugar só é extraordinário. Mas aí, no final da ministração, eles colocaram uma mesa na frente, colocaram alguns pastores, e os pastores que estavam participando daquele seminário faziam perguntas. E, obviamente, a primeira pergunta que sempre fazem é essa: pastor, qual o segredo de tanto sucesso no ministério? E, obviamente, todo mundo queria ouvir, porque todo mundo quer uma fórmula, todo mundo quer saber o que fazer para ter o mesmo sucesso. Mas eu nunca me esqueci a resposta que ele deu. Ele disse: você sabe, eu oro, mas eu não posso dizer que o segredo é a oração, porque eu conheço pastores que até oram mais do que eu, mas não tenho resultado. Ele disse: eu estudo a Bíblia e ensino a palavra, mas ele disse: eu não posso dizer que isso é o segredo, porque eu conheço pastores que sabem muito mais do que eu, e ensinam mais do que eu, e mesmo assim não tem resultado. Ele disse: nós temos grupos pequenos, células, como eles chamam lá, e nós cremos que é uma estratégia importante, mas nós conhecemos outras igrejas que têm isso muito mais estruturado e não têm o mesmo resultado. Então ele disse: como você pode então falar do segredo? Ele disse: a única resposta possível é a bênção de Deus. Alguns estão debaixo da bênção, outros não. Isso é uma resposta dura para quem está ouvindo, muito confrontadora. E eu peguei isso para mim. Eu digo a mesma coisa. Você pode orar muito, e a sua oração, infelizmente, não tem o efeito esperado. Outros, às vezes, oram menos e têm um resultado muito maior. Mas isso significa que a oração não é importante? Claro que não, a oração é muito importante. Mas por que para alguns faz efeito e para outros não? Entende? Célula, encontro, ensino, são coisas importantes? Indiscutível. Nós temos que fazer, eu diria até que é uma questão de zelo ministerial. Nós temos que... Coloca o seu celular no silencioso. Okay? Não precisa desligar, não. Eu não sou contra você atender o celular. É só para o barulho não incomodar o irmão do lado. Se tiver que atender, você discretamente sai, atenda. Eu compreendo perfeitamente que pastores precisam estar conectados, né? Há muitas necessidades e coisas que você precisa decidir, então não se constranja, eu não me importo de você atender celular, nada disso. Só o barulho que você tem que zelar. Olha para cá. É claro que orar, como eu disse, jejuar, ensinar a palavra, ter uma supervisão apropriada, relatórios, tudo mais, essas coisas fazem parte do zelo ministerial. Mas nada disso, de fato, é o segredo do sucesso ministerial. Então, aquela palavra que ele disse naquele dia, ficou no meu coração muito tempo, eu até já falei isso aqui para os irmãos. Mas Deus voltou a trazer isso no meu espírito. Só que, em vez da palavra bênção, eu estou usando agora a palavra favor. Por quê? A bênção é resultado do favor. Entende? A bênção é correto dizer. Alguns têm bênção, outros não. Alguns têm até mais bênção do que outros. Mas por que há a bênção? É resultado do favor. Então eu vou te falar algo muito sério. Olha essa palavra que eu orei insistentemente ao Senhor para que te abra o entendimento. Eu não vim aqui te falar fórmulas. Você sabe, eu não sou preocupado com elas. Eu vim aqui te falar de um princípio espiritual que é central no Novo Testamento. E eu preciso começar dizendo isso para você. Nem todos estão debaixo do favor de Deus.
E quando eu falo nem todos, não estou falando de ímpio, não. Estou falando de nós aqui só. Vamos falar só de nós. Tem pastores debaixo do favor, tem pastores que não estão debaixo do favor. Pastor, mas quem não está debaixo do favor quer dizer que Deus não ama? Não, Deus o ama do mesmo jeito. Quem não está debaixo do favor, por que ele não está? Essa é a pergunta e o que eu quero responder para você. Como é que você pode discernir se está ou não debaixo do favor? Presta atenção. Não é o fato de não ter tribulação ou prova. Muita gente acha que estar no favor é não ter luta. Não, nada disso. Você pode ter luta debaixo do favor. E você pode ter luta e na luta não está debaixo do favor. Aí você já imagina que a luta piora muito. Alguém que tem uma luta, uma tribulação debaixo do favor, ele passa por ela de uma forma. Quem tem luta e tribulação e não tem experimentado o favor de Deus, ele passa de outra forma. José era alguém debaixo da bênção e do favor do Senhor. Vai dar para projetar, por gentileza? Projeta aí Gênesis capítulo 39. A Bíblia fala, 39:1. A Bíblia fala que os irmãos de José o venderam. Você conhece a história. E foi vendido para quem? Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o verso 2 começa dizendo, e o Senhor era com José. Veja, José foi vendido como escravo, mas o texto faz questão de dizer o quê? Que o Senhor era com ele. É isso que faz toda a diferença. José estava debaixo do favor, ainda que estivesse passando por provas. É inevitável passar por provas. Todos nós seremos provados, testados. Mas cada provação é só uma oportunidade de você subir mais um degrau de glória, só isso. Entende? Então ele não define nada a respeito de Deus na sua vida. José foi vendido como escravo a Potifar. Eu sempre gosto de brincar isso aqui em Goiânia, dizendo, até isso é bênção. Imagina se fosse vendido para um pobre. Um cara que ficou a vida inteira juntando dinheiro para ter um escravo. Você sabe, ser empregada doméstica em casa de classe C é um inferno. Ser empregada doméstica em classe média alta para cima é muito bom. Como é que é na classe C? Sexta-feira à noite, a empregada já foi embora, aí terminar de jantar, o que a dona da casa fala? Pode largar aí, segunda-feira a Cidinha lava isso. Sábado, dia inteiro, sujou a casa, sujou a panela, aquela confusão de menino, alguém fala, vamos limpar? Ela fala, pode deixar, segunda-feira a Cidinha limpa. Domingo, almoça em casa. Classe A não almoça em casa domingo. Rico não almoça domingo em casa. Ele no máximo vai deitar à tarde. Mas pobre não, ele vai fazer um churrasco, chamar os amigos, vai fazer aquela festa toda. Na hora de lavar, ela montou no canto e fala, amanhã Cidinha lava tudo. Chega segunda-feira de manhã, chega Cidinha. Na hora que ela olha, dá vontade de morrer. Ela fala, isso não é emprego. Não é? Agora, empregado de rico, rico nem abre a casa. Nem poeira tem, você passa o dedo, não tem poeira. Ela vai chegar segunda-feira, é outra história. Até nisso, às vezes, há favor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia fala que o Senhor era com José, que veio a ser homem o quê, meus irmãos? Você sabe, eu não creio nesse negócio de evangelho da prosperidade. O evangelho não é prosperidade, mas a prosperidade faz parte do evangelho. Entende a diferença? Não tem o evangelho da prosperidade, isso não existe. Mas existe prosperidade para aquele que recebe o evangelho. No pacote do evangelho está incluído, sim, bênção de prosperidade. Os irmãos creem nisso? A Bíblia fala que José era próspero. Vamos ser francos, próspero, escravo no Egito. Pois é, porque a prosperidade nem sempre é o que você imagina. A prosperidade é o favor de Deus. Se Deus é com você, se há favor de Deus, você está prosperando. Mesmo que no presente momento ninguém perceba, apesar que percebeu. Olha o verso 3. Vendo Potifar que o Senhor era com José, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Veja, quem foi que percebeu que José estava debaixo do favor? Foi a irmã profeta da igreja, tem uma revelação especial? Não, preste atenção. Quando alguém está debaixo do favor, todo mundo nota. Todo mundo nota. E sabe quem foi que notou ali? Potifar, ele não era crente não, ele era ímpio, adorador de Osíris, Horus, o deus Ra. Ele adorava outros deuses, mas ele viu que Jeová era
com José. Ele viu. Como é que ele viu isso? Não sei, mas ele viu. A questão é, dá para ver o favor na sua vida? Presta atenção. Dá para perceber favor na sua vida? Isso é muito sério. Na vida de alguns não dá para perceber. Pelo contrário, dá para ver muita dificuldade. Tudo feito com muita dificuldade. Mas é preciso que até o ímpio fale. Puxa vida, esse pastor é abençoado, né? Quando o ímpio fala que você é abençoado de fato. Porque se até aquele que é cego viu, meu amigo, então é um negócio, a sua luz brilha muito. Eu não vim aqui para te exortar com dureza, não é isso. É que eu preciso te falar com firmeza para depois te dar a resposta de Deus. É preciso ter humildade para avaliar. Para julgar a nós mesmos no bom sentido. Entende? O Senhor é comigo. Tem havido favor nas coisas que eu tenho feito. José tinha isso. No verso 4 diz que ele logrou José mercê. Eu sei que isso é um português muito rebuscado, né? Lograr. Quem fala isso hoje em dia? Mercê. Também ninguém fala isso hoje em dia. Mas o que é lograr? Ganhar. José ganhou mercê. O que é mercê? Vou te contar o que é mercê. Favor. Favor. José tinha favor diante de Deus e favor também diante dos homens. Você conhece o resto da história, eu não vou ler com você tudo. A mulher do Potifar se engraçou para o lado dele, não é? Ele não quis nada com ela. A Bíblia fala que ela agarrou ele. Naquela época, aquelas roupas eram aquelas coisas enroladas. E ele foi fugir, ela puxou a roupa e ele saiu correndo pelado. Se você encontra um escravo pelado e a mulher gritando, tarado, quer me estuprar, você vai duvidar da mulher? Mas nunca. É o crime perfeito. Mas nunca. Então José não escapou da cadeia. Apesar que, é importante se lembrar, as pessoas às vezes não conhecem muito de história, mas naquela época cadeia era coisa usada só para gente muito importante. Em Israel tinha cadeia? Só para alguém muito importante. Normalmente era pedrada na testa, meu amigo. Criminoso era apedrejado. Matou, morre. Então não tinha essa coisa de gastar dinheiro do governo sustentando vagabundo. Não tinha isso. José foi para a cadeia. Isso significa que o Potifar não acreditou muito na mulher dele. Porque ele era um escravo. O que se faz com um escravo que quer, um escravo tarado, que quer estuprar a senhora dele? Ou mata ou corta o bilau dele. Cortar o bilau é mais econômico, porque escravo custa caro. Não dá para sair matando escravo. Então cortar o bilau era o mais econômico, mas ele não fez nada disso, mandou para a cadeia. Agora, o que aconteceu com José? Só isso já foi bênção, hein? Porque um cara acreditar mais no escravo do que na mulher, vê se isso não é bênção de Deus. Na cadeia, a Bíblia fala que José também achou favor diante do carcereiro. Diz a Bíblia que o carcereiro entregou a prisão para José. José fazia tudo lá. Trancava os presos, abria, fechava. Em qual cadeia do planeta que o carcereiro entrega para um presidiário a chave da cadeia para ele cuidar? Só quando tem alguém debaixo do favor. Todo mundo que olha fala, esse cara é favorecido. Mas ainda assim você vai dizer, mas esse favor eu não quero. Não, queira qualquer favor que vem de Deus. Queira o favor de Deus. Porque no final tudo isso eram só meios para ele chegar no trono do Egito. Deus estava apenas conduzindo, sabe, na providência divina, planejando os estágios, os degraus até ele chegar na glória. Então, quando eu falo de favor, olha para cá, não estou falando de provação. Provação todos terão, José teve. Mas quem tem favor, dá para ver o favor até na provação. Até na provação você vê o favor de Deus sobre ele. Como é que eu vejo mais favor? É muito simples. Quem tem o favor, ele faz um serviço em um dia. Quem não tem favor, demora um mês. Debaixo do favor, você alcança um determinado fruto em 1 ano. Quem não tem favor, em 10 anos não consegue. Entende o que eu estou dizendo? Porque não tem o favor. Não é que ele às vezes não vai conseguir alguma coisa, até vai, mas para ele vai dar muito trabalho. Aliás, uma frase que sempre se fala para alguém favorecido, o que é? Para você tudo é mais fácil. Você falou isso para alguém? Quando a gente fala com raiva às vezes. Para você tudo é mais fácil. Lembra na escola que você estudava igual um louco, tirava 5, e o seu colega que ficava bagunçando o tempo inteiro fazia a prova e tirava 10? Você falava, nesse universo não há justiça. Entende? Por quê? Por incrível que pareça, o outro tinha favor, você não tem. Você não tem. Às vezes você olha um pastor,
e você fala, é um cara inteligente, capacitado, talentoso, e você tem expectativa de ver o resultado do ministério dele. Mas passa um tempo, você não vê o que você esperava. É desapontador. Mas às vezes você vê um outro pastor que não fala muito bem, que não tem as mesmas habilidades e dons do outro, mas depois de um mesmo tempo você vê muito resultado. O que aconteceu? Um tem favor e o outro não. Um tem favor e o outro não tem tido. É preciso avaliar a si mesmo, não os outros. Você não está aqui para julgar ninguém. Eu jamais digo para alguém se ele está ou não debaixo do favor. Eu apenas vou contando para ele histórias, mostrando para ele sinais. Cada um deve concluir de si mesmo. Cada um deve perceber de si mesmo se está ou não debaixo do favor. Você consegue avaliar isso com clareza na sua vida? Qual é, então, o padrão de Deus? Vou te dizer. A vida normal de um pastor, de qualquer crente, mas eu quero falar de você como pastor, é uma vida abençoada debaixo do favor. Onde tudo que ele faz, ele é bem-sucedido. Onde ele põe a mão, prospera. Presta atenção, isso é que é o normal. Mas nem todos provam do que é o normal, infelizmente. Então não estou te falando de algo excepcional, não. Isso é promessa de Deus. Se essa não tem sido a sua experiência, você tem que orar para o Senhor trazer luz. Trazer luz. Pare de ficar... Veja, o pastor Enoque Adeboye poderia ter respondido a pergunta do segredo ministerial dizendo, olha, porque eu tenho um dom que os outros não têm. Ele não poderia ter falado isso? Eu prego acima da média. Eu sou mais inteligente do que a média dos mortais. Ele poderia ter respondido isso. Mas isso seria uma resposta carnal e mentirosa. Entendeu? Porque na obra de Deus, olha para cá, a sua habilidade tem lugar, o seu talento tem lugar. Não são eles que produzem o resultado. Na obra de Deus, não depende de quão inteligente. Na obra de Deus, não depende de quão habilidoso, talentoso. Na obra de Deus, depende de favor. Mas muitos de nós sempre estamos analisando o sucesso dos outros com base em uma suposta capacidade superior. Vamos ser francos. É essa maneira mundana. Você fica achando que a obra de Deus é como os Jogos Olímpicos, né? Alguns são Michael Phelps. Um homem extraordinário, capacidade física, que vai nascer 1 em 1 bilhão, segundo os entendidos. Nasce 1 em 1 bilhão com a capacidade física respiratória aeróbica daquele cidadão. E aí você fala, eu não sou Michael Phelps, então nunca vou conseguir realmente ter um grande ministério. Aí você fica achando que todos os que têm grande ministério é porque são extraordinários. É mentira do diabo, isso é engano do diabo na sua vida. A obra de Deus não é resultado. Estou falando obra de Deus. Jogos Olímpicos é obra humana. Ninguém ali está preocupado com Deus. Por acaso, esse mesmo Michael Phelps estava lendo uma reportagem que parece que ele se converteu. Porque, apesar de tanta glória, tantos louros, estava deprimido à beira da morte, querendo suicídio. Por quê? Porque isso é do mundo, isso é o ego. Parece que está tendo um encontro com Deus. Bom para ele. Mas a obra de Deus não é competição olímpica. Essa obra, o resultado dela, você não vai ter glória no final. Entende? É que algumas pessoas pensam que lá no céu, olha que interessante isso. Deus estava falando comigo esses dias isso. Alguns irmãos pensam assim, quando eu chegar lá na glória, eu vou entregar para Jesus a minha coroa. Mas ele pensa que vai entregar a coroa porque ele é humilde. Entende? Vai dizer, não, eu realmente fiz algo. Eu realmente trabalhei, eu me esforcei. Mas eu amo tanto a Jesus que eu vou dar para ele a minha glória. Presta atenção, se for esse o espírito, a sua coroa não vale nada. O Senhor falou comigo. Sabe quem é que vai dar a coroa? É aquele que quando ele pegar a coroa que Deus der para ele, ele vai dizer, por que essa coroa? Eu não estou entendendo. Eu não fiz, eu não realizei. Não foi eu que fiz, por que o Senhor está me dando? E o Pai vai te dar. Quando você olhar para Jesus, você vai dizer, mas eu não posso, quem fez foi Ele. E você vai entregar, não é porque você é humilde, você vai entregar porque você reconhece que nunca poderia ter feito, eu não fiz. É injusto eu ter isso aqui na minha cabeça. Aí você vai entregar a glória. Estão compreendendo?
O que então nos faz... Deixa eu logo para a resposta da pergunta, né? Que essa é uma pergunta fundamental. O que faz alguém sair do favor e como então permanecer nele? Paulo, eu sei que a primeira resposta que vem na sua cabeça é pecado. Sim, você é um daqueles amigos de Jó. Se alguém tem uma tribulação é porque pecou muito. Não é? E se não está prosperando no ministério é porque tem muita coisa escondida na vida desse cidadão. Você sabe, o pecado não intimida Deus. Ainda que o pecado realmente desagrade a Deus, nunca foi impedimento para Deus abençoar alguém. Jesus abençoou os pecadores. Aí você pensa, não, mas eles eram pecadores mudados, arrependidos. Não, eram pecadores. Eram pecadores. Todos que vinham a Jesus eram pecadores. A Bíblia fala que Jesus chegou para um paralítico, 38 anos paralítico, no tanque de Betesda, e falou, você quer ser curado? O cara nem conhecia Jesus. Ele achou que Jesus ia jogar ele dentro da água. Aí o Senhor pega e cura ele. Ele não arrependeu, ele não reconheceu nada, ele recebeu de graça, só ele. Depois o Senhor encontrou com ele e falou o que para ele? Não peca mais não, para que não te aconteça coisa pior. Quem se lembra disso? Eu não posso ler tudo, senão demora. Veja, depois que ele recebeu a bênção, que Jesus falou para ele, não volta para aquele pecado não, porque isso aí produz coisas ruins na sua vida. Quer dizer, o cara recebeu sem merecer. Entende? Então, todos que receberam de Jesus eram pecadores que não mereciam. Os que achavam-se merecedores, nenhum nunca recebeu. Os fariseus nunca receberam nada de Jesus. Não há menção de nenhum milagre, nada que Jesus tenha feito para um fariseu. Nada. Não que o Senhor os desprezasse. Não, Jesus ia na casa deles, até comia com eles, respondia as perguntas deles, mas eles mesmos nunca receberam nada. Então, antes que você dê uma de amigo de Jó, eu quero dizer que o problema não é o pecado. Isso não é autorização para você pecar, não. Preste atenção. Pecado tem consequências. A Bíblia fala que o salário dele no final é morte. Então não brinque com o pecado. Mas não fique pensando que o problema principal é o pecado. Qual é então, pastor, o problema principal? Deus escolhe uns porque Ele quer e não outros. Essa é uma outra teologia, muito comum. Não, eu não estou prosperando porque eu não fui escolhido para ser abençoado. O pastor Aloísio foi escolhido para ser abençoado. Eu já ouvi as análises mais disparatadas a meu respeito. Alguém chegou em mim um dia e falou, pastor, o seu QI é acima da média. Eu falei, já mediu algum dia? Não, porque essa obra, veja, é tão natural, mas tão tolo, que ele acha que a obra que é de Deus é feita com QI alto. É um negócio ofensivo. Me ofende, ele acha que me elogia. Me ofende muito. Dizer que a obra que eu faço fui eu que fiz. É ofensivo isso. Você quer me elogiar e dizer a obra que você faz foi Deus que fez. Isso é minha glória, Paulo diz. Eu só me glorio no favor de Deus. Mas dizer que é porque eu sou inteligente é um negócio nojento. Por quê? Porque joga toda essa obra no lixo. Deus não vai aceitar. Já ouvi dizendo, pastor Luiz é muito santo. Já viu isso? Ele é mais santo do que a maioria dos pastores que eu conheço. O cara tem uma vida santíssima. Né? Já ouvi isso também. Outro dia eu brincava com os irmãos aqui na igreja, porque tem gente que se gloria nisso mesmo. Eu já dei testemunho que eu casei virgem. De fato, casei virgem. Eu sempre brinco com os irmãos. Falo, casei virgem, não é porque eu era bonzinho, não. É porque naquela circunstância eu não achei ninguém para pecar comigo. Ninguém quis. Você sabe, quando você é feio e pobre, é difícil pecar. Sem dinheiro é difícil pecar, não é fácil. Você acha que é fácil pecar? Tendo a nossa aparência. Brincadeira, querido, brincadeira. É fácil não, você pode até querer, mas não vai encontrar muita gente disposta, não. Aí tem gente que se gloria. Não, eu não me glorio em nada. Deus, na sua graça e misericórdia, me guardou, mas não foi eu. Querer até que eu quis. Mas não deu certo. Graças a Deus. Fui livrado do mal. Mas não tenho mérito, não tenho glória. Mas tem irmão que acha isso. Inclusive, ficam indignados quando eles veem um pecador, um pastor que eles consideram pecador, sendo abençoado. Vamos ser francos. Tem algo mais revoltante do que um pastor pecador e carnal sendo abençoado?
E você não? Você fala, não foi Deus que deu para ele isso. Se Deus fosse dar, dava para mim. Por que deu para ele? Porque não foi Deus, isso é obra maligna. Tem pastor atribuindo ao diabo algo que Deus está fazendo? Tem. Tem. Porque o favor não tem nada a ver com você. Não é escolhido por Deus por capricho. Caprichosamente ele escolhe A e não B. Não. Qual é então a base? Gálatas capítulo 5, verso 4 e 5. Gálatas capítulo 5, verso 4 e 5. Olha o que diz. Esse versículo, esses dois versículos, talvez você nunca pensou nisso, mas eles são a chave para o seu ministério. Eu vou te ser franco, isso aqui é uma chave para a sua vida. Se tem algo que eu oro todos os dias, Deus sabe, é para Ele me dar luz, me livra de escuridão. A pior coisa que existe é ser cego a respeito das verdades do Evangelho. Paulo diz, de Cristo vos desligastes. Uau, essa é uma afirmação muito poderosa. De Cristo vos desligastes. Então, as igrejas pentecostais acreditam que aqui está perdendo a salvação. Né? Perdeu a salvação, desligou de Cristo. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque Jesus mesmo disse que é possível desligar-se dele. Mesmo sendo o ramo da videira. Não está lá em João 15? Em João 15 ele repete isso umas 3 ou 4 vezes. No verso 7, que é um verso poderoso, diz: se vós permanecerdes em mim, a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que? Vamos ver, isso não é favor? Pedir o que quiser. Lá não fala pedir as coisas espirituais. Lá não fala pedir as coisas excelentes. Lá fala pedir o que você quer. O que você quer? O que você quer? Mas Jesus disse, a condição é, tem que permanecer em... Ora, você ora muito, nem sempre é ouvido. Por que você não é ouvido? Você tem que ser honesto com a palavra, porque você não tem permanecido. Mas alguns acreditam que permanecer é o tempo que ora. Se for o tempo que ora, você fica a maior parte do tempo desligado. Não pode ser. Entende? O que é permanecer? Aí Paulo diz, olha, de Cristo vos desligaste, ou seja, deixou de permanecer, não perdeu a salvação, só é um crente que está desligado do tronco. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça, fizeste o quê? Veja, esse verbo decair, ele passa a ideia de quê? De alguma coisa que estava no alto e de repente caiu para o baixo. Então, a graça, ela é alta, elevada. A lei é o quê? Baixa, inferior. Quando você decai, significa que você estava no alto e caiu para baixo. Caiu na lei. Tem gente que acha que a lei é superior, não é. A graça é superior. Então, qual que é a razão pela qual você perde o favor ou não tem favor? Chama-se justiça própria. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da... Paulo diz que tem duas justiças. Ele está falando aqui no texto, não está? Ele está dizendo que tem uma justiça na lei, verso 4, e uma justiça que provém da... São duas. A justiça que provém da fé é o centro do Evangelho. Paulo disse que o justo viverá pela... Por que o justo vive pela fé? O que é fé? Hebreus 11 diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não... Então, fé implica em crer em algo que você não vê. O que significa que o justo vive pela fé? É que ele não vê o quê? Justiça. Ele não vê. Se ele olhar para ele, ele não está vendo. Mas Deus diz, eu estou vendo justiça em você. Aí você olha e fala, eu não estou, mas ele está, então eu fico com ele. Eu fico com o que ele está dizendo. Isso é fé. Entendeu? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Como é que Cristo foi feito pecado? Cometendo pecado? Não. Como é que ele foi feito pecado? Deus o fez.
para que nele você fosse feito o quê? Como é que você é feito justiça de Deus? Praticando? Também não. Deus te deu a justiça de Cristo. Tudo é obra de Deus. É uma obra extraordinária de graça que Deus um dia olhou para a cruz, onde não havia pecado, enxergou o pecado. E hoje em Cristo, Ele olha para você, onde tem pecado e diz, não tem pecado, tem justiça. Isso é obra exclusiva do céu. Essa, como diz Paulo, é a loucura do Evangelho. Ok, mas a justiça que procede da lei, ela também é chamada de justiça própria. Justiça própria. Então tem duas coisas que caracterizam a carne. A carne não é o seu corpo físico, ainda que em alguns lugares da Bíblia ela é chamada de carne, essa parte mole aqui do seu corpo. Mas quando Paulo fala lá em Romanos 7 da carne, quando ele diz, porque eu sei que na minha carne não habita bem nenhum, então ele não está falando realmente do corpo físico, ele está falando de algo que foi injetado nesse corpo físico seu, e que dá origem a todos os pecados. Mesmo tendo nascido de novo, você continua tendo carne, diz a Bíblia. Só quando você for glorificado que a carne vai desaparecer. Enquanto isso, ela existe. E você precisa saber que ela existe e lidar com ela. A carne tem duas expressões, aparentemente opostas. Como é que a carne se manifesta, segundo a Bíblia? Deus vem para se relacionar com o homem. O homem pode se relacionar com Deus? Pode assim, no sentido de possivelmente, né? Ou na lei, ou na graça. Se ele tenta se relacionar com base na lei, a definição de lei é favor merecido. Se ele tenta se relacionar com base na lei, ele então entende que primeiro ele precisa de cumprir as condições, obedecer os mandamentos, para depois merecer a bênção de Deus. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? E já reparou como você analisa tudo dessa maneira? O pastor Luiz tem um ministério grande porque ele cumpriu as condições. Ele obedeceu e aí Deus então o abençoou. Vê que coisa interessante. Você está me jogando na carne. E ao mesmo tempo está mostrando a sua própria carne. Porque você está querendo viver assim para tentar também ter essa bênção. Então o que é a lei? A lei é tentar ter o favor baseado no seu merecimento. A Bíblia chama isso de justiça própria. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Estou indo devagar, não deixa sua mente devagar. Porque isso aqui é tão vital para você. Justiça própria é quando você acha que merece algo, que fez por onde, que cumpriu condições, e que agora Deus tem que fazer, Ele não tem alternativa, porque você obedeceu. E uma vez que você obedeceu, você vai ter o favor, que nem é favor no final das contas, porque é obra, não é verdade? E aí você pega e tenta viver assim. Quando você acha que cumpriu as condições, você orou o suficiente, você estudou o suficiente, você foi santo o suficiente, lutou contra o pecado o suficiente, aí a Bíblia fala que você se enche de quê? Justiça própria, mérito próprio. Mas, eventualmente, você não consegue cumprir as condições. Você sabe que não cumpriu as condições, você não obedeceu o suficiente, não foi fiel o suficiente, não foi santo o suficiente, aí você cai no outro lado aqui da lei. Qual que é o outro lado? Espírito de condenação. Aí você se enche de condenação. Eu não sou nada mesmo, eu sou um miserável, eu sou pó, eu sou um verme, eu não mereço nada de Deus. Você cai aqui, você pensa que isso aqui vai ganhar favor, mas é carne do mesmo jeito. A diferença entre o do lado de cá e o lado de lá é que esse aqui que tem justiça própria, ele é soberbo, ele acha que merece a bênção. Esse aqui está tentando achar algum motivo para merecer a bênção, mas não consegue achar. Então ele fica tentando se condenar para ver se assim ele comove a Deus. Quem sabe se eu chorar muito? Quem sabe se eu falar o tanto que eu não presto? Quem sabe assim eu não vou comovê-lo e ele vai me abençoar também? É carne, é troca, só mudou a moeda. Estão entendendo?
estou falando de coisas profundas para você. Aparentemente simples, mas tem implicações tremendas. Então, quais são os dois motivos para você sair do favor? Justiça própria e espírito de condenação. São os dois lados da carne. Justiça própria e espírito de condenação. Aí você fala, pastor, eu não consigo entender porque eu não tenho justiça própria. Por isso que eu te falei, você ter luz de Deus. Pouca gente tem luz da própria justiça. Pouca gente tem percepção do próprio ego. Porque a justiça própria, ela se expressa como? Soberba, independência e ego. São expressões de justiça própria. Vamos falar um pouquinho de justiça própria. Todas as vezes que, querendo ou não, você acha que merece algo, ou que fez por onde, ou que é bom, isso é justiça própria. Te leva a sair fora do favor. Mas temos que vigiar tanto, porque, às vezes, até arrependendo do pecado, nós nos gloriamos. Você está ajoelhado, você acabou de pecar, chorando, e você fala, até que não sou tão mal assim, estou aqui arrependendo. Tem gente que nem faz isso. Não, estou bem, estou bem. Estou aqui chorando pelo pecado, e só alguém quebrantado faria. Quer dizer, até arrependendo do pecado, você acha que tem merecimento diante de Deus. A coisa é tão sutil, porque a justiça própria está na origem de todos os outros pecados. Todos os outros. Mas o pior da justiça própria é que ele acha que tem alguma coisa boa nele. Paulo disse o quê? Lá em Romanos, capítulo 7. Romanos 7, 18. Projeta para mim. Romanos 7, 18. Ele diz, porque eu sei que em mim, ele diz que é ele, isto é, na minha carne, nós somos espírito. Mas Paulo diz também que nós somos carne. Então ele diz, em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. O bem que habita em mim, habita no meu espírito, que é o próprio Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Mas na minha carne, não habita bem nenhum. Bem nenhum. Você sabe, encontrar irmãos que admitem que tem alguma coisa errada com ele, é fácil. Os irmãos aqui todos são humildes o suficiente para reconhecer que tem algum pecado. Tem alguma área na sua vida. Mas admitir que não tem bem nenhum nele, são poucos. E esses poucos é que desfrutam de maior favor. É incrível. Nós achamos que, olha como é interessante, nós achamos que tem favor é quem é bom. Mas Deus só dá favor para quem descobre que não tem nada bom nele. Olha que coisa mais angustiosa. Não te confronta isso? Mas nós temos a ideia de que tem algo bom em nós. É muito comum, às vezes, eu não faço muito isso mais, mas antes era muito comum. A gente reunia ali os pastores, eu exortava sobre rebeldia. Aí eu perguntava para o irmão se tinha algum sinal na vida dele, ele dizia, pastor, nunca tive problema com rebeldia. Até reconheço que tive muita luta com sexo, sensualidade, mas sabe, rebeldia nunca teve no meu coração. Eu olhava para ele e dizia, Deus me livra desse irmão hoje. Porque ele é o maior perigo para mim. Ele acha que não é rebelde. Normalmente são esses que vão aprontar. Quem sabe que tem na carne dele isso, ele está vigiando. Quando aparece, ele já põe a boca no pó e diz, Deus tem misericórdia, livre-me da tentação do diabo. Quem acha que não tem, fica surpreso. E o que é pior, vai até cair achando que não é rebeldia, porque ele nunca teve. Agora, como é que você é pecador e diz que nunca teve luta com o pecado? Como é que você vivia no pecado e diz que tem certos pecados que nunca estiveram na sua carne? Porque você não se enxerga. E porque não se enxerga, não tem favor. Não tem favor, simplesmente. Entende? É muito estranho, não é? Quando alguém diz isso. Não sou capaz de entender por que o fulano fez isso. Como é que ele foi capaz de trair a mulher? Você não entende, lindo. Não, mas é impressionante, você não entende mesmo. Assim, não, nem de longe você é capaz de entender. Quer dizer, ou virou anjo ou é capado. Alguma coisa está errada com o sujeito.
Como é que ele pode achar estranho uma coisa da carne, se ele tem a carne? Eu sempre brinco aqui em Goiânia com os irmãos, eu sou capaz de entender até terrorista. Eu entendo a cabeça do sujeito. Eu já tive ímpetos terroristas também. Você nunca teve nenhum? Nunca quis pôr fogo em lugar nenhum? Eu me lembro quando eu fazia faculdade, eu nunca me esqueci disso, porque foi uma época... Não, eu me lembro que fazia faculdade, trabalhava ali num órgão do governo, aqui perto, na verdade, mas na época era um lugar muito, vamos dizer, sem urbanização. A Avenida T63 tinha só um lado da pista asfaltado, para você ter noção de como era. Eu estou ficando velho, né? Já tem uns bons anos isso. E eu me lembro que eu tinha que ir para a faculdade, sair do trabalho, 6 horas, tinha para a faculdade, tinha que chegar às 7. E não era fácil chegar a tempo. E o ônibus passava e não parava. E eu olhava para o ônibus assim. Eu falava, se eu tivesse a visão raio-x agora, eu ia estourar esse ônibus todo. E eu ficava imaginando ele pegando fogo, os pneus saindo pelo asfalto. Que coisa triste, não é? Alguém fala, você ia fazer isso? Provavelmente nunca teria coragem de fazer. Mas a minha carne tinha vontade. Então eu sou capaz de entender alguém que faz. Não estou justificando nem dizendo que devia fazer. Essa é apenas uma maneira de dizer o seguinte, eu tenho carne. Eu tenho carne. Quando você é alguém que percebe as coisas, você é humilde. Há humildade em você. A verdadeira humildade, olha para cá o que eu vou te dizer. A verdadeira humildade não é você ficar aqui no espírito de condenação dizendo, eu não presto, eu não sou ninguém, eu sou o pior. Não, isso não é humildade. Isso é carne disfarçada de zelo. Sabe qual é a verdadeira humildade? É aceitar o veredito de Deus sobre as coisas. Deus disse que na sua carne não habita bem nenhum, e você diz, eu concordo. A verdadeira humildade é reconhecer-se diante de Deus sem mérito nenhum. Eu não tenho mérito, mas eu creio na obra da cruz. Eu creio na justiça que vem da fé. Essa é a verdadeira humildade. E por que às vezes não há humildade? É que vive-se no pecado. Você sabe, um crente nascido de novo não planeja pecado, concorda comigo? Não planeja. Você acha que Pedro planejou trair Jesus? Ele acordou de manhã com a vontade de trair Jesus. Ai, meu Deus, que vontade de trair, mas eu não traio. Ai, eu vou orar para não trair. Você acha que ele teve esse conflito? Teve não, ele nem estava pensando nisso. Mas ele chegou para o Senhor e falou o quê? Senhor, todos podem te desejar, mas eu nunca. Te seguirei até a morte, por ti darei a minha própria vida. Pois de quê? Justiça própria. Jesus disse, você vai morrer por mim? Antes que o galo cante, a me negar 3 vezes, meu amigo. Nunca, jamais. Entende? A justiça própria levou ele à queda. Todas as vezes que você caminha na justiça própria, você entra na carne. E quem está na carne vai cair. E a carne não é que você quer cair, a carne quer fazer a vontade de Deus. Mas é carne, não pode. As pessoas às vezes me acusam aqui em Goiânia. Eu tenho falado sobre esse assunto já há uns 3 ou 4 anos, e eventualmente eu falo contra o legalismo. Mas, por exemplo, nós temos aqui em Goiânia a corte, a visão da corte. E aí alguns me perguntam, às vezes na hora das perguntas, domingo, isso não é legalismo? Esse negócio de ficar querendo proibir os irmãos de beijar, de abraçar? Então me acusam de ser legalista. Eu digo, não, isso é só para quem é humilde. Sabe quem é humilde? É aquele que sabe que se ele enfiar a língua na boca de uma mulher, vai endurecer na hora. E ele vai querer transar com ela. Esse é humilde. Eu sou humilde, por isso eu não saio beijando mulher nenhuma. Mas você já ouviu o irmão dizendo isso? Eu não, eu posso abraçar, beijar, não sinto nada. Eu falo para as mulheres, não casa com esse. Só casa com quem sente. E é humilde. Então por isso ele não vai sair beijando ela. Percebe? O que é a arrogância? É você dizer que você pode vencer a carne. Não importa o que aconteça, comigo não acontece. Por que tem pastor que cai? Por causa da soberba da carne. Ele faz provisão para a carne. De noite, chega em casa, a babá fica olhando a criança, e a mulher fala, amorzinho, leva a babá em casa. 00:30. Aí você vai de carro, sozinho com ela. Então aqui em Goiânia eu digo, não vá, não faça. Se eu ver, você está fora do ministério. Ah, você é legalista. Fala, não sou, não, é para o bem dele. Se ele for humilde, ele sabe que ele é carne. E ele tem grande chance
de ceder à tentação com a babá. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso é humildade. Quem é que tem favor de Deus? É esse. Ele sabe que nele não habita bem nenhum. Por ele mesmo, ele não vai acontecer nada bom. Então, ele só confia em Cristo. Ele só confia na justiça que vem de Cristo. Aí o favor de Deus vem. Mas a carne, ou a justiça própria, não se manifesta só assim. Como é que você pode perceber que na sua vida, justiça própria? Por exemplo, irmão que tem enorme dificuldade de ser exortado. Você vai exortar o irmão, você tem que primeiro ouvir 10.000 explicações dele. Sabe por quê? Ele não aceita a exortação, porque ele tem justiça, ele tem mérito. Tem algo bom nele. Quem não tem, ele aceita rápido. Entende? Você sabe, eu só explico quando eu sou caluniado que fiz alguma coisa. Eu não vou dizer que fiz quando eu não fiz. Você roubou? Não, não roubei. Você mentiu? Não, não menti. Você adulterou? Não, não adulterei. Então, quando alguém me calunia, eu digo, não fiz isso. Mas, se alguém chega me acusando de ser alguma coisa, eu não falo nada. Ah, você é orgulhoso. Eu sempre penso comigo, sou, mas quem não é? Entendeu? Ah, você... Eu me lembro um dia, sabe, quando você é assim, você não tem, ninguém discute com você, até o seu casamento ganha. Não é porque eu sou curado, que os irmãos sempre querem ver virtude. Eu me lembro um dia, alguém perguntou, nas perguntas domingo de manhã, falou, pastor Aloísio, você fez essa vidraça enorme aqui porque você é invejoso. Você viu a outra igreja vizinha fazendo a vidraça e você também quis fazer uma. Veja, quando alguém te diz que você é invejoso, você vai fazer o quê? Xingar ele? Invejoso é sua avó. Nunca tive inveja de ninguém. Quem que nunca teve inveja de ninguém? Eu vou cair nessa esparrela? Eu não, fala, estava com inveja mesmo. Mas você queria o quê? Uma fachada horrorosa dessa? Eu quero uma bonita também. Aí os irmãos riem e falam, não, como ele é curado. É curado admitir que tem carne? É isso na cabeça dos irmãos? Essa é a tolice na cabeça de alguns, como se o pecado fosse doença. Entende? Então, quando você assume, não tem discussão. Não tem, mas não é assumir para acabar com a discussão. Minha mulher sempre acha que eu quero acabar com a conversa. Porque isso é um outro sinal de quem tem justiça própria. Ele tem razão. Ele tem razão. E ele vai te mostrar as razões, e você vai ver que ele tem razão. Quanto mais cheio de razão, menos favor. Porque razão é justiça. Por que você briga no casamento? Porque você é cheio de justiça. E encontrou uma mulher que também é cheia de justiça. Vocês dois estão num debate, digladiando no tribunal o dia inteiro. Para ver quem vai ganhar a sentença. Quem é o culpado. Por quê? Porque você acha que tem a justiça. Você tem o mérito. Quem tem o mérito é brigar até o final para ter a razão. Agora, minha esposa, hoje em dia ela já me entende, ela já até ri. Todas as vezes que ela chega falando que eu estou errado, eu falo, pela graça de Deus, eu vou melhorar. Ela fala, você está querendo evitar a discussão. Eu falei, evitar não, eu estou matando ela aqui agora. Acabei de dar um tiro nela. Você vai fazer o quê com um pecador como eu? Não há muito o que fazer. Você tem que mudar. Mais uma vez, reconheço que eu preciso mudar. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Confesso por mim, meus antepassados. Que eu herdei deles essa praga. Ela começa a rir, ela fala, você não quer conversar? Eu falo, quero. Mas eu quero conversar na posição certa. Eu não tenho razão. Porque eu quero o favor de Deus. A coisa que eu mais amo é o favor de Deus. Quando você tem o favor de Deus, tudo é mais fácil para você, filho. Outros se esforçam muito, mas você ganha enquanto dorme. Outros ficam labutando a vida inteira e vem na sua mão sem você nem planejar. Você não está nem pensando e chega na sua mão. As coisas simplesmente prosperam. Sabe por quê? Tem favor. Por que não tem tido favor? Ora ao Senhor hoje, para que Ele possa mostrar, trazer luz de quanta justiça própria há. Não é nem de se julgar melhor do que os irmãos, porque isso aí é fácil de perceber. Mas nem isso alguns pastores percebem. Porque tem gente que passa na rua e vê um bêbado caído, um drogado, ele se acha melhor. E não tem favor. Sabe quem tem favor? É quem chega para o bêbado e fala, rapaz, eu devia estar aí também. Esse era o meu destino. Eu estava destinado a estar aqui na sarjeta, mas alguém me encontrou.
E se você me ouvir, Ele está te encontrando hoje também. Deus vai fazer um milagre. Mas tem gente que olha e acha que ele tem algum mérito. Sabe o que é terrível? É que tem pastor que fica acalentando a ideia que tem alguma coisa boa nele. Ele fica acalentando. Não, eu sei, tudo é pela graça, mas assim, não, mas Deus viu alguma coisa em mim. Não, Deus viu, ele viu minha vontade, Ele viu minha disposição, Ele viu que eu sempre quis servi-lo. Você não fala, mas está na sua mente, você fica alimentando isso. Aquele outro lá não tem, mas eu tenho, eu tive alguma coisa assim. Pastor Luiz fala que é só favor, só graça, mas não é bem assim não. Tem alguma coisinha. Você sabe, tem uma coisa interessante, eu gosto muito da aula de Velho Testamento, quem me conhece sabe disso. Mas tem um texto lá em Levítico 13. Levítico 13 é um capítulo que fala da lepra. E a lepra é um símbolo do pecado, você sabe disso. E lá no capítulo 13, tem várias ilustrações de lepra. Então lá diz, da lepra que dava no cabelo. A pessoa era considerada imunda. A lepra que dá na barba, a pessoa era considerada imunda. Tinha uma lepra que dava na beira de uma ferida, a pessoa era considerada imunda. Mas lá em Levítico 13, acho que no versículo 12 ou 13, diz o seguinte, se a lepra cobrir o corpo inteiro, a pessoa está limpa. Não é uma coisa que te impressiona isso? Enquanto era lepra só no pedacinho, Deus diz, não serve, é imundo, afasta. Mas se tiver coberto do pé até o topo da cabeça, é limpo, pode deixar ficar no meio do povo. Por que disso? Quando você sabe que em você mesmo, na sua carne, não habita bem nenhum, é lepra de cima até embaixo, tem favor. Mas quando você acha que, não, na maior parte das coisas eu estou bem, eu até oro, eu busco, eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou dizimista, dou dízimo para o supervisor, uma coisa que quase ninguém faz. Sabe uma coisa que eu faço? Eu mando o dízimo da igreja. Quem faz isso? Eu faço, sou fiel. Não, até que eu estou bem. Esse tem lepra no corpo inteiro? Não, ele reconhece que tem algumas leprinhas só, de vez em quando ele falta uma reunião ou outra de supervisão, coisinha à toa. Mas no mais está muito bem. A avaliação dele seria quase 10, 9,5 eu dou para mim. Esse tem favor? Não. Ou você é 0 ou você é 10 para Deus. Se você for 10, você vai entrar no céu porque você é perfeito. Quem é perfeito, a porta está aberta, não precisa de Jesus. Mas quem é 0, não tem mérito nenhum. Aí quando ele não tem mérito nenhum, ele tem que confiar só em Jesus. Mas quando ele tem algum mérito, ele está confiando em alguma coisa que ele fez. Tem alguma coisa boa que ele fez. Aí ele pode escrever um livro depois contando qual é o segredo do ministério dele. Eu orei muito, irmão. Paguei o preço. Está pagando o preço? Não está pagando o preço. Tem outros que falam, rapaz, você está querendo tomar meu lugar? Eu estou aqui, não é por acaso, não. Deus me colocou aqui porque Deus viu que eu estava qualificado. Deus me colocou aqui porque eu cumpri as condições. Agora você está querendo aqui? Vai primeiro pagar o preço. É muito comum ouvir isso. Aí eu fico vendo, está perdendo o favor. Eventualmente, se você não passou por isso, vai passar? Provavelmente. Pessoas desleais estão no nosso meio. E elas resolvem dividir o corpo. Elas resolvem sair e levar a gente com elas. Esse é um momento de muito teste para nós. Qual que é o teste? Qual que é o teste? É o teste da justiça própria. Se você acha que a obra é sua, você que fez, qual que é o resultado? Você fica ressentido. Ressentimento é sinal de justiça própria. Quanto mais ressentido alguém é, mais ele se acha bom. E porque ele se acha bom, ele tem direito de cobrar do outro perfeição com ele. Eu posso cobrar, eu não fiz nada para ninguém, e você fez para mim. Eu posso cobrar diante de Deus, Deus pesa a mão sobre ele. Ele acha que está bom. O que ele não sabe é que às vezes ele vai perder o favor. E o outro que está pecando pode se arrepender, reconhecer que é pecador, vir até pedir perdão e ganhar favor de Deus. Porque o favor depende disso. Tem ou não mérito próprio? Se não tem, Deus vai te abençoar. Se não tem, Ele te abençoa, te dá favor. Se tem, desliga de Cristo. Você não está precisando de Cristo. Você está dizendo que consegue cumprir as condições. Você está dizendo que consegue ser aprovado por Deus porque você é fiel. Mas você fala, eu não consigo ser aprovado. Por mim mesmo não, eu preciso de Cristo. É tudo por causa da obra de Cristo.
É tudo porque Ele já pagou o preço. É tudo porque Ele vai me favorecer. E quando Ele me favorecer, coisas tremendas vão acontecer. Estão me acompanhando, irmãos? Isso é tão importante. Jesus disse, né, na oração do Pai Nosso, que se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados. Muitas pessoas dizem, essa oração então não é para nós, porque nós estamos na graça hoje, não tem troca. E Jesus disse que só sou perdoado se eu perdoar. Presta atenção, você pode extrapolar esse versículo e dizer, você só é perdoado se perdoar, só é favorecido se é abençoado se perdoar. Por quê? Porque se você perdoa, está dizendo o que na verdade? Quem sou eu para cobrar a perfeição dos outros? Eu tenho espelho lá em casa, eu não sou coisa alguma, eu não tenho direito de cobrar nada dele. Vai em paz, você não me deve nada. Esse mostrou que é lepra de cima até embaixo e precisa do sangue de Jesus na vida dele. Mas aquele que fala assim, não, eu tenho minhas falhas, mas esse irmão, eu nunca fiz nada para merecer isso. Eu tenho falhas, todo mundo tem, mas eu não fiz nada para merecer tanta traição. Já ouviu isso? Esse tem justiça própria. Quem tem justiça própria está dizendo o seguinte, eu sou capaz de pagar pelo meu pecado. Eu não preciso que Cristo pague. Uma vez que eu declaro isso, eu estou me desligando do perdão da cruz. Aí eu não sou perdoado. Entende? É uma posição de ser ou não perdoado. Você que escolhe como você quer viver. Entende? Agora, tudo isso é muito sutil, porque o tempo inteiro o diabo está tentando você até algum mérito. Ter razão, se ressentir, reivindicar a justiça, né? Pedir para Deus pesar a mão. O tempo inteiro estamos nos julgando melhores do que os outros. Temos dificuldade, às vezes, de aceitar uma exortação, de admitir que na nossa carne não habita bem nenhum. Somos condenadores. Você sabe, quanto mais você tem justiça própria, mais você condena os outros. Menos generoso você é, mais condenação tem. Então eu estou contando para você, estou tentando trazer luz para você, para que o favor do Senhor esteja sobre a sua vida. Não confie na carne. Lá em 2 Coríntios 5, 21, pega aí sua Bíblia. Aliás, vamos ler 2 Coríntios 6, 1. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. Olha o que diz. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão, o que, meus irmãos? Todos aqui receberam a graça de Deus. Mas Paulo disse que alguns recebem graça, mas a graça se torna inútil. Recebeu em vão. Uma provisão muito grande que não está usando. Paulo está exortando. Não recebe a graça em vão. Não recebe a graça em vão. Ora, em primeiro lugar, que graça que é essa que nós recebemos? Segundo, como é que ela pode se tornar vã na nossa vida? Então, eu sou alguém muito focado no contexto. Jamais falo de um versículo fora do seu contexto. Qual é o contexto desse versículo? Vamos ler o verso anterior. O verso anterior, não é posterior, isso. O verso anterior está no capítulo 5. Evidentemente, essa divisão de capítulo não está no original. Isso foi feito bem depois, né, pelos monges medievais, para facilitar a localização de texto. Eu achei que foi uma ideia sensacional, mas não faz parte da Bíblia no original. Ou seja, não foi inspirado pelo Espírito. É uma estratégia nossa. Então, o verso anterior está ligado com o verso 1 do capítulo 6. E olha o que diz. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim, nós, na qualidade de cooperadores de Deus, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Qual é a graça de Deus? Qual que foi a graça de Deus no verso 21? Não é só que ele foi feito pecado. Qual é a graça de Deus? É que você foi feito justiça de Deus. Presta atenção. Nós vivemos com base nesse princípio o tempo todo. Isso é não receber em vão a graça. Você crê que Ele morreu na cruz por você, você crê que Ele se fez pecado, mas aí depois você se relaciona com Deus com base no seu merecimento da lei, se relaciona com base no que você acha que tem de bom em você, que você nunca teve luta com aquela área, você nunca teve tentação naquela outra, então são áreas que você está até bem. Você está acreditando que tem mérito. Quando você confia em algum mérito, você está recebendo a graça em vão, você não está usando a graça. Qual que é a graça? É declarar que você foi feito justiça de Deus em Cristo.
Quando é que o favor de Deus vem na sua vida? É quando você vai orar e diz: Senhor, eu estou aqui, não estou confiado em nenhum mérito meu. Estou confiado no mérito de Cristo. Eu não tenho obras de mim mesmo, mas Cristo é que cumpriu toda a obediência na cruz. Eu não tenho justiça nenhuma que procede da lei. A minha justiça é unicamente aquela que vem da fé. Presta atenção. Eu faço isso, não como ritual, mas faço isso todo dia, o tempo inteiro. Por quê? Porque o tempo inteiro o diabo quer me seduzir até algum mérito, até alguma justiça própria, algum merecimento, mas não há. E quanto mais eu vivo assim, mais favor eu vejo na minha vida. Favor é isso. As coisas vêm fácil para você. Para você as coisas são fáceis ou são muito difíceis? Tudo que você faz é bem sucedido ou só algumas coisas que você faz têm alguma medida de sucesso? Onde você põe a mão prospera, ou algumas coisas que você põe a mão às vezes dá certo. Presta atenção, a bênção de Deus é para onde você colocar a mão. Eu estou te contando o segredo do favor na minha vida. Mas é na vida de todo homem de Deus. Mesmo aqueles que nem sabem explicar o que eu estou te explicando aqui. Eles nem tiveram a luz para explicar, mas eles receberam a luz para se ver. Eles não confiam neles. Eles sabem que são pecadores. Eles sabem que não tem justiça nele mesmo. Eles estão confiados o tempo inteiro só no que vem de Cristo. É na obra de Cristo, é no sacrifício de Cristo, é na ressurreição de Cristo. Como eles estão o tempo inteiro confiados nisso, o favor vem para eles. Há favor fluindo na direção deles o tempo inteiro. Nós só vamos ter mover de Deus com pastores debaixo do favor. Nós só vamos fazer diferença nessa geração se Potifar perceber que Deus é com você. Seus vizinhos têm que perceber que Deus é com você. Até o ímpio tem que perceber que Deus é com você. Me lembro de um rapaz, uma vez, Cizinando lembra dele, queria me bater um dia na porta do prédio da igreja, por causa de estacionamento, de barulho, ou sei lá o que era. Mas depois ele veio a ser membro da igreja, resolveu ser membro da igreja. E uma das coisas que ele falava é o seguinte para mim, fala: pastor, é indiscutível, eu posso até não gostar de você, mas tem um favor na sua vida. Eu falei: só pode ser favor, que alguém que não gosta de mim quer andar comigo. Não existe outra explicação. É favor. Teu favor é a única coisa que você pode se gloriar. Paulo disse: eu não me glorio em nada, só me glorio na cruz de Cristo. E é pela cruz de Cristo que eu recebo tudo. Agora, nós vivemos com base nela, olhando para ela. Mas os irmãos estão o tempo inteiro querendo descobrir algum mérito. Alguma coisa que levou ele até esse sucesso. E essa é uma obra que ele faz. Mas, eventualmente, nós não conseguimos achar. Vamos ler um outro texto da palavra de Deus. Romanos 5, 21. Romanos 5, 21 diz assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, veja que o pecado reinou, diz Paulo. E a maneira como ele reinou foi através da morte. Assim também reinasse a graça. Deus quer que a graça reine. Como é que a graça reine, meus irmãos? Pela justiça. A graça só pode reinar pela justiça. O que é graça? Favor. O favor só pode reinar pela justiça. Eu vou te falar uma coisa agora séria. Só justos têm favor. Só justos têm favor. A grande questão é: qual é a sua justiça? Paulo falou que tem a justiça da lei e a justiça que é mediante a... Ele fala isso também em Filipenses 3,9, projeta para mim. Filipenses 3,9, ele diz assim, Filipenses 3,9, FP, isso, afasta o 3,9. Filipenses é FP. E ser achado nele, olha o que Paulo diz, não tendo o que, meus irmãos? Paulo quer ser achado como alguém que não tem mérito próprio. Eu não tenho justiça que eu mesmo consegui. Não tendo justiça própria que procede da lei. Qual que é a justiça que procede da lei? É a justiça que vem da obediência aos mandamentos. Paulo diz: eu não tenho essa justiça. Eu não confio nessa justiça. Alguns querem, sabe, todo mundo sabe que tem que ser justo. Qual que é o problema? É que alguns estão querendo ser justo por si mesmos.
Justiça própria. Está confiado em alguma coisa que ele acha que já tem. Entende? Você não tem, só Cristo tem. Você não é, Ele é. Esse é o nome dele, eu sou. Seu nome é não é. Olha para cá. Não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Baseada em quê? Em obras ou na fé? O que é baseado na fé já não é em obras. Porque são coisas antitéticas, não é? Opostas entre si. Se é da fé, não pode ser pelas obras. Isso está muito claro na palavra de Deus. Porque aquilo que nós fazemos por nós mesmos não depende de fé. Então Paulo diz que tem duas justiças no Novo Testamento. A justiça que é da lei, ela na verdade não é justiça, ela é hipocrisia. Ela é faz de conta. As pessoas acham que estão obedecendo, mas não estão. Elas escolheram alguns mandamentos que elas consideram mais importantes. E então dizem que estão cumprindo. Mas diante de Deus não estão. Ninguém cumpriu a lei. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, joga fora essa justiça. Ela é dos fariseus. Não é dos filhos de Deus. A outra justiça é a que é mediante a fé. Aí Paulo diz o que em Romanos 5:21? Que o pecado reinou pela morte. Mas agora a graça reina pela justiça. Se não é pela justiça própria, por qual justiça que a graça reina? A justiça que é mediante a fé. Quando você crê que recebeu justiça de Cristo, isso não tem nada a ver com as suas obras, a Bíblia fala que a graça reina na sua vida. O favor reina na sua vida. Você pode viver na expectativa de coisas boas, porque o favor vai acontecer sobre você. Entende? Você não importa o tanto que você corra, a bênção vai sempre estar te alcançando. Você vai estar sempre experimentando medida de bênção. Coisas novas vão estar acontecendo em você e no seu ministério. Por quê? Você está debaixo do favor. A graça está reinando na sua vida. Mas a graça não pode reinar onde tem mérito próprio. A graça não pode reinar onde tem esforço próprio para se fazer o melhor. A graça também não pode reinar onde tem vergonha constante por causa do pecado. Aí eu vou me introduzir do outro lado aqui, na questão da condenação. A graça não pode reinar em quem vive debaixo de condenação. O pastor que vive o tempo inteiro debaixo de condenação, ele não consegue fluir na alegria do ministério. Mas está o tempo inteiro pressionado por dentro, com uma sensação de que não tem cumprido, portanto ele é injusto. E na cabeça dele, o injusto não pode de fato receber favor, e é verdade. Ninguém pode receber favor se não é justo. Mas Deus, sabendo disso, veio em nosso socorro e nos deu o que não poderíamos ter de outra maneira. Ele nos deu a justiça de Cristo. Entendeu? Ele nos deu essa... E quando você caminha baseado nela, você vive nessa liberdade. Mas muitos irmãos acreditam que essa é a maneira de viver no ministério. Muitos pastores vivem assim, o tempo inteiro debaixo dessa pressão. Então, domingo ele vai pregar. Como é que ele prega? Ele está sentado aqui no banco, mas o diabo já falou com ele: você não orou essa semana. Por que você não orou essa semana? Você é pastor, você tem dedicação exclusiva, está recebendo salário, e você não orou. É incrível, mas tem pastor que fica a semana inteira sem orar. Já aconteceu comigo, incontáveis vezes, por 1000 razões, nenhuma delas boa. Fiquei sem orar. Aí ele fica no banco: eu não orei, Deus não é comigo. Deus não é comigo. Eu não cumpri condições, não preparei esse sermão. Eu estou pregando, um negócio está pronto aqui, porque o que eu posso fazer? É o que eu tenho, mas eu tenho que pregar. Eu sou uma pessoa responsável, eu preciso ir lá. E aí qual que é a oração que ele faz nessa hora? É a oração de todo mundo que não conhece o Novo Testamento. Tem misericórdia. Tem misericórdia. É a oração do Velho Testamento. Tem misericórdia, Senhor. Me honra só hoje. Prometo semana que vem vai ser diferente. Me honra hoje. Eu sou pastor como você, então nada que você faz me é estranho. Olha para cá. Veja, a oração tem misericórdia é uma oração boa, mas é uma oração do Velho Testamento. Porque o Velho Testamento ainda não tinha, a graça não tinha vindo ainda em pessoa, em Cristo. Não havia ainda o sacrifício do Calvário. E o que é misericórdia?
Misericórdia, vou fazer aqui, não é jogo de palavras, é uma definição. Misericórdia é você não receber o que merecia. Você merecia um chumbo na testa, mas eu não vou te dar por misericórdia. É bom isso? É bom. Mas a oração do Novo Testamento não é tem misericórdia. A oração é outra. Eu estou debaixo do favor imerecido. Não é pelo tanto que eu oro que eu sou abençoado, não é pelo tanto que eu estudei que Deus é comigo, nem é pelo tanto que eu mesmo tenho justiça própria. É tudo por causa de Cristo. Cristo cumpriu as condições. Eu vou subir ali confiado unicamente em Cristo. Esse é o favor da graça. Qual a diferença entre misericórdia e graça? Eu disse, misericórdia é não receber o que merece. O que é graça? É você receber o que não merece. Você não merece, mas vai receber. Por que vai receber? Porque alguém já pagou por você. Cristo. Não vai receber porque Deus vai fazer de conta que você está bem. Não, é tudo por causa de Cristo. Por isso eu vou em nome de Cristo. Mas quem vive debaixo de condenação, como é que ele vai fazer? Tem misericórdia. Só hoje, Senhor. Tem misericórdia, me honra hoje. Aí ele vai subir. Como é que ele vai subir ali para o púlpito? Ele sobe com o coração ruim e ele não tem certeza que Deus tem misericórdia dele. E ele começa a pregar pesado. Ele não sente a liberdade do Espírito. Por quê? Está debaixo de condenação. Debaixo de condenação. De vez em quando acontece dele pregar e no meio da pregação o ambiente libera. Ele fala, Deus me ouviu. Aleluia. E outras vezes acontece de ir até o final pesado. Ele desce dizendo, eu preciso mudar muito de vida. Eu estou muito mal. Entendeu? Vê como a coisa é terrível. Aí ele pega, como não fluiu no culto, o que ele faz segunda-feira para a mulher dele? Essa semana eu não como nem bebo. Eu vou romper essa semana, domingo. Aí ele vai orar e jejuar a semana inteira. Ele vai meditar, ele vai ouvir as pregações do pastor Luiz, ele vai ler. Vai ser um negócio super zeloso e maravilhoso. Como é que ele chega domingo? Hoje eu estou bem. Manda um demônio hoje, que eu quero expulsar um demônio hoje. Hoje eu quero encarar um diabo aqui. Você está bem. Aí ele sobe no púlpito. Ele está bem confiado em Cristo ou confiado no jejum que ele fez? Vê que coisa complicada. Pastor, é errado jejuar? Claro que não. Assim como não é errado orar. Mas você não confia no tanto que você orou. Você confia na justiça de Cristo. Claro que eu jejuo, claro que eu oro, mas eu não confio na minha oração, eu confio em Cristo. Eu não tenho mérito. Não importa o tanto que eu oro, nunca é o suficiente. Por isso que ele intercede por mim com gemidos o tempo inteiro. Porque minha oração não é suficiente. Mas eu oro também. Eu oro sem cessar. Mas ainda não é suficiente, então eu não confio. Jejum é oração intensificada. Mas eu não confio, não tem mérito. Minha justiça é Cristo. Aí ele sobe confiado na oração, ele prega de maneira poderosa. Mas de alguma maneira surpreendente, o ambiente não está legal também. O que ele conclui? É esse povo que está em pecado. Deve ter um Acã aqui. Hoje eu vou acabar com ele. Você que está me olhando. Aí ele começa. Vai vir chicote na testa. Entendeu? Por quê? Porque ele tem justiça. Ele cumpriu as condições. Se não está bom, a culpa é de outro. Deus me mandou para essa igreja. Eu não sei por que ele fez isso. Eu não sei por que não cresce, mas eu faço tudo o que tem que fazer. Você já encontrou líderes assim? Eu não sei quantos aqui já tem ministério suficientemente antigo para ter tido essa experiência. Eu já tive essa experiência dezenas de vezes. Você tem um líder de célula que ele é fiel, ele vem jejuar, ele vem orar, faz tudo que você manda, relatório pontual, é um sujeito que faz a reunião da célula exatamente como no manual, mas a célula não cresce de jeito nenhum. Não cresce. E você fala, eu não consigo entender, e ele também fala, não entendo, pastor, porque eu faço tudo. Hoje estou te contando qual o problema dele. Qual que é? Não tem favor. Vamos falar mais bonito, né? Ele não tem favor. Ele faz tudo e não tem favor. Tem o outro que faz as mesmas coisas e tem muito resultado, porque tem favor. Tem líder de célula com favor, tem líder de célula sem favor. Tem pastor que é a mesma coisa. Tem pastor que é correto, leal, nos honra. Não importa o que a gente pede, ele faz. Pontualmente, reuniões, relatórios, dízimo, qualquer coisa ele é correto. Mas a igreja não cresce de jeito nenhum. E ele fala, não consigo entender.
Eu faço tudo que tem que fazer. O problema deve ser essa cidade. Essa cidade aqui é endiabrada. Porque eu faço tudo. Então é muito fácil concluir isso. Mas o problema nunca está fora de você. Pede luz para o Senhor. O problema é justamente isso. Você se gloria no tanto que você é fiel. Você se gloria, você acha que cumpriu todas as condições. Tudo que o supervisor pediu, você fez. Se não aconteceu nada, a culpa não é sua, porque você fez a sua parte. Esse não tem favor. Esse não tem favor. Eu não estou estimulando você a ser um pastor relaxado, que não faz o que a gente pede, que não faz relatório, que não ora, que não lê. Não é isso. Você deve fazer tudo isso. Mas depois, quando você acabar, disse Jesus, diz apenas, eu sou um servo inútil, porque eu mesmo não posso fazer nada disso. No final das contas, tudo vem do Senhor. É das mãos do Senhor. Eu não tenho mérito, eu não tenho de que me gloriar. Eu nunca posso chegar para os meus liderados dizendo, irmão, eu oro, eu jejuo, eu obedeço, eu sou um pastor que obedece. Se você fizer como eu, vai também chegar a ser pastor. Oh Deus, você está apenas espalhando a epidemia da falta de favor. Só há favor para aquele que entende que a justiça dele é em Cristo. Isso tem que ser vigiado o tempo inteiro. Mas muitos de nós achamos que viver debaixo de condenação é uma coisa boa, porque passa a ideia de humildade, não é? Mas aqueles que vivem debaixo de condenação, eles apenas reconhecem que falharam, mas eles estão tentando ter mérito de outra forma. E olha, todo aquele que vive debaixo de condenação não está olhando para Cristo. Por que não está olhando para Cristo? Porque se ele está aceitando a acusação, é porque ele está dizendo que o sacrifício da cruz não foi suficiente. Não importa o que aconteça, aponta para Cristo. O diabo vai fazer duas coisas com você para te estimular a carne. Primeiro, ele vai te elogiar. Pastor, como você não tem não. Você realmente é um pastor diferenciado. Olha aí. Quantos pastores são fiéis como você? Agem como você. Ele está te elogiando. Que resposta você tem que dar para ele nessa hora? Cristo é a minha justiça. Não importa o tanto que eu faço, deixo de fazer, no final das contas é tudo por causa dele. Esse está debaixo do favor. Mas aí, o diabo também, ele não vai ficar só elogiando, porque você vai cair. Quando é que você cai? Quando você aceita o elogio. Aceitou o elogio, você começa a declinar. Aí o diabo fala, eu achei que você era bom, mas você não é não. Você, na verdade, é um cara, olha, quando o povo descobrir quem você é, vai ser uma decepção. Você é um fracasso oculto, você é uma farsa. Não é isso que o diabo fala? Você é uma farsa, todo mundo acha que você é pastor, não é nada. Mas daqui um dia vão descobrir. Aí o seu coração aperta, cai um negócio na corrente sanguínea, esfria tudo. Se você olha para Cristo, o que você fala nessa hora? Eu não sou de mim mesmo nada, em mim não habita bem nenhum, eu estou aqui porque a minha justiça é Ele. Ele elogiou, a minha justiça é Ele. Ele te acusou, a minha justiça é Ele. Não interessa o que o diabo fala, a sua resposta é sempre a mesma, sabe por quê? O favor e a graça reinam pela justiça. Qual justiça? A sua? Não, a de Cristo. Reina pela justiça de Cristo. Eu estou te contando o segredo do ministério, mas também é o segredo do casamento, é o segredo da prosperidade financeira, é o segredo do favor. Quem está debaixo do favor, tudo na vida dele prospera, tudo. Não tem esse negócio de pastor que é muito bom no prédio da igreja, mas é muito ruim em casa. Não tem isso. É muito abençoado para ganhar almas e não tem bênção nenhuma para recurso financeiro. Muito esquisito, não tem favor. Quem tem favor é favorecido em tudo. Em tudo, ele é favorecido. Como eu disse, não é que ele não tem luta. Mas mesmo no meio da luta, Potifar sabe, esse cara é abençoado por Deus. Entende? Então ele tem favor, ele vê favor na casa dele, com a esposa dele, ele vê favor nas finanças dele, ele vê favor no ministério dele, vê favor na pregação dele, vê favor na revelação que ele tem tido, ele vê favor em tudo que ele põe a mão. Não é que ele quer pôr a mão em tudo, mas Deus às vezes coloca no coração dele desejo de fazer certas coisas. E aí a Bíblia fala, tudo quanto ele faz é bem sucedido. Se ele permanece em Cristo, tudo que ele pedir, Deus concede. Qualquer coisa que ele pedir, Deus concede. Sim, querido. Nós podemos entrar debaixo do favor, por exemplo, a gente consegue detectar que não estamos debaixo. E nós conseguimos entrar debaixo do favor.
Sim, é isso que eu estou te ensinando aqui desde o começo. Como é que você entra debaixo do favor? Isso. O diabo falou que você é maravilhoso, o que você fala? Cristo é a minha justiça. Eu não tenho mérito. Tudo que Deus faz é porque Cristo é que é bom, eu não sou. O diabo te acusou, falou que você não presta, o que você responde para ele? Cristo é a minha justiça. Não sou aceito por causa do que quando eu sou bom nem quando eu sou mal, sou aceito por causa de Cristo. É isso que te coloca no favor. O que tira você do favor? Aceitar justiça própria. Ou aceitar o quê? Condenação. O pastor que vive debaixo de condenação não tem favor. Pessoas não querem andar com ele. Líderes não querem caminhar com ele. E o pior é que ele acha que ele é que é humilde. Ele acha que ele é que está fazendo a coisa certa. Mas não está. Ele não vive na alegria do evangelho. Ele vive na opressão do diabo. Olha, um pastor que vive o tempo inteiro debaixo de condenação não vai conseguir ser pastor muito tempo. E se conseguir, é capaz de ele ficar meio doido depois de uns 10 anos. Porque a pressão é enlouquecedora. Se você não percebeu isso ainda, eu estou contando para você. Ou você sai desse buraco, ou você pode ficar até doido. Porque é o tempo inteiro você vendo que não presta, que não presta, que não presta. Chega uma hora que você cansa. Fala, não dou conta de ser pastor. Vamos mandar alguém que sabe, mandar alguém que consegue, porque eu não sou essa pessoa. Aí você desiste do ministério. E desiste convicto que fez a melhor coisa. Já teve pastor que eu falei. Essa semana passada, atrasada, eu tentei com um e falei. Ele ficou doente, muito doente. Eu falei, filho, você está doente por causa do ministério. Não, não é. Você sabe, toda vez que você resiste muito à exortação, é um problema. Qualquer um que não percebeu que o ministério é fonte desse tipo de ataque, ele não está apto a estar no ministério ainda. Aí, conversando com ele, eu falei, mas como é que você está agora? Porque ele não estava no ministério. No momento, ele estava doente, né? Dei uma licença para ele. Não, nunca tive tão bem em toda a minha vida. Eu falei, está vendo? O ministério é que é a praga na sua vida. Você não quer admitir isso porque você acha que é uma infidelidade com Deus admitir isso. Mas não é. Assume. O ministério é um fardo insuportável para você. Sai dele. Agora, não é que eu queria que ele largasse o ministério. Entendeu o que eu estou dizendo? É que se você não entendeu e não consegue entender que não tem justiça própria, então é melhor largar de banda disso. Porque vai ser insustentável para você. Sim, querido. Mas você sabe, é simples, mas é difícil de você ter revelação. É simples, exatamente, é simples, porém muito profundo. Você não se enxerga fácil. Você não percebe essa praga da justiça própria em você. O diabo te convence o tempo inteiro que tem alguma coisa boa assim em você. Não, como é que eu vou falar que não tem nada bom em mim? Não, não posso falar isso. É claro, você é melhor do que Paulo, né? Paulo realmente não prestava, você presta. Paulo podia falar que não habita bem nenhum na carne dele, mas eu não, tive boa criação. Tive boa criação, não foi assim não. Entendeu? E esse quer viver debaixo do favor, não vive. E o problema é que muitos de nós, pastores, só temos esses pensamentos sozinhos. Ninguém nos ouve falando isso. Mas Deus ouve. Está me ouvindo? Ninguém ouve você pensando consigo mesmo. Esse irmão está aprontando aí, mas ainda bem que eu sou fiel. Ninguém ouve você falando, porque você acha que é muita assim, arrogância falar, e você é tão humilde, né? Só que Deus ouve os seus pensamentos gritando no céu, e o favor é removido. Mas quando você olha para um irmão e fala, Deus, ele é melhor do que eu, ele é melhor do que eu e está sofrendo, tem misericórdia em mim. Coloca a barba de molho, o favor vem na sua vida. Muitos anos atrás eu peguei uma palavra sobre a figueira no meio da vinha. Lembra disso? Oliveira no meio da vinha. Uma das coisas estranhas, né? Plantar uma oliveira no meio de um parreiral. E eu falei sobre isso. Um pastor conhecido meu, que era melhor do que eu, mais fiel do que eu, orava mais do que eu, mais correto do que eu, e caiu de maneira pavorosa. Quando eu fiquei sabendo disso, sabe, outros pastores, nessa hora, viram profetas do Velho Testamento. É assim, Deus viu, Deus tratou, não posso fazer nada. Eu não, eu olhei para aquilo, meu coração tremeu, eu falei, Senhor, ele era melhor do que eu. Se ele está levando chumbo, então eu sou o próximo da lista, me livra, Senhor. Porque se os melhores já estão indo, imagina quando chegar a minha vez. Veja, mas você sabe, isso é que honra o nome do Senhor.
É quando você sabe que não tem nada em você para se gloriar, e você está o tempo inteiro agarrado na cruz de Cristo. O favor vem na sua vida. O favor vem em todas as áreas. Irmão, eu vou dizer para você uma coisa. Eu sempre falo para quem anda comigo, eu falei isso há muitos anos, fica perto de mim que eu sou abençoado. Já ouviu dizer nisso? Eu sempre falo, fica perto de mim que eu sou abençoado. Aí o pessoal pensa, Deus escolheu, ele é o escolhido. Não, eu estou te contando o que faz você ser abençoado. Agora, eu sou abençoado, eu estou debaixo do favor, porque eu entendi o segredo do favor. E eu vivo debaixo desse princípio, simples. A graça reina pela justiça. Então, quando ele fala que eu sou bom, eu não presto. Quando ele fala que eu não presto, eu falo, em Cristo eu sou muito bom. Não é loucura? Você não entendeu ainda, né? Quando o diabo fala, pastor Luiz, você é demais, você é muito santo, tem um QI acima da média. Essas bobagens que o diabo fala na boca dos irmãos. O que eu respondo para o diabo? Cristo é a minha justiça. De mim mesmo não tenho nada, minha carne não habita bem nenhum, não tem nada para eu me gloriar, só na cruz de Cristo. Aí quando o diabo vem falar para mim, ele fala todos os dias que ele me acusa de dia e de noite. E tem muito motivo para ele me acusar, não vou te iludir não. Mas quando ele fala para mim as coisas, você não presta, você é pecador, olha o que você fez, olha o que você sentiu, olha o que você falou, olha o seu temperamento, você realmente não muda nunca, você é um caso perdido. O que eu falo para ele? Eu sou justo. Em Cristo, eu já tenho a bondade de Deus. Eu já tenho a santidade que agrada a Deus. Nem no céu vou ser mais justo que eu sou hoje, porque Ele é a minha justiça. O diabo fica sem entender, porque uma hora eu falo que em mim não habita nada, daqui a pouco eu falo que em mim habita tudo. É porque tudo é verdade. Na sua carne não habita nada de bom, mas no seu espírito já está pronto. Está tudo pronto. Entendeu? Se você diz que é justo, confiado no seu mérito, você sai do favor. Mas se você diz que é justo, confiado no mérito de Cristo, você ganha o favor. Deus só favorece quem aponta para Cristo. O favor só está debaixo de quem aponta para Cristo. Não importa o que aconteça, ele só confia em Cristo. Faz isso, você nunca vai errar. Para de ficar procurando métodos e fórmulas, irmão. Para de ficar procurando segredos ministeriais ocultos que você tem que descobrir como é que o outro tem e você não. Você não precisa disso. Só existe um mistério que estava oculto, mas que foi revelado aos santos. Cristo em vós, Cristo em vós, justiça de Deus em vós, santidade de Deus em vós, poder de Deus em vós. E hoje eu estou falando especificamente de favor de Deus sobre vós. Favor, irmão, é bom demais ter favor. Ter favor é bom demais. Eu falo da minha esposa, ela às vezes acha que é arrogância, mas não é soberba. É porque eu creio muito na justiça de Cristo. Eu digo para ela, falo, olha, eu nem posso ficar falando muito quando eu quero as coisas, porque se eu falo o que eu quero, Deus me dá. Ela fala, bonitão. Eu falo, posso não ser bonitão, mas estou debaixo do favor. Então, é sério. Se eu olho para um negócio e falo, eu queria aquele negócio ali, Deus me dá. Depois até vejo que não queria nada, vendo, jogo fora, mas Deus me dá. Deus tem prazer em favorecer. Mas Deus não pode favorecer você confiado em si mesmo, não pode. Estou te contando, não pode. Seja honesto. Hoje, honesto de avaliar onde tem havido justiça própria e espírito de condenação na sua vida. Você acha que tem algo de bom no seu ministério que você fez? A sua avaliação é sempre assim? Não, tem algumas coisas que não são tão boas, mas tem muita coisa boa em mim. Coloca tudo na conta de Cristo. Tributa toda a glória a Cristo. Você sabe qual que é um grande sinal de quem tem justiça própria? É ingratidão. Quem é o ingrato? O ingrato é aquele que acha que foi ele que fez. Foi ele que fez. Sabe quem é o grato genuinamente? Não é aquele que fez e fala que foi Deus que fez, não. É aquele que de fato não fez. Não fez. É porque ele não fez. E aí Deus faz, qual a reação dele? Perplexidade. A verdadeira gratidão é uma coisa de ficar perplexo. Queixo caído. Você fala, não consigo entender isso. Os irmãos sabem que eu tenho uma gráfica agora. Terou 1 ano esse mês de agosto. Eu fico olhando essa gráfica, eu fico impressionado, porque você acha que eu entendo alguma coisa de gráfica? Você acha que eu vou trabalhar lá? Não, meu trabalho é esse aqui. Mas Deus me deu essa gráfica.
O irmão que me vendeu a gráfica, ele chegou no começo do ano passado, falou, tem que vender a gráfica, quero 4 milhões e meio. Eu falei, irmãos, olha para mim, vê se eu tenho 4 milhões e meio para comprar a gráfica. Não tem não, procura outro. Porque eu não queria. Passou mais um mês, 2, 3, sempre voltava. Falei, irmão, já te falei, não tem dinheiro. Não tem. Quando foi em julho, 6 meses depois, ele voltou e falou, pastor, é o seguinte, não consegui vender a gráfica, eu tenho que vender para você. Deus pôs na minha cabeça que é você que vai comprar. Eu falei, tá bom, o que Deus faz, Deus faz. Ele falou, eu vou te vender por 1 milhão. E você me paga como você puder. Eu falei, agora melhorou. Melhorou por quê? Eu pensei comigo, a gráfica vai se pagar. Só que com ele, a gráfica não dava, não tinha meios de sobrar 25, 30 mil por mês para pagar. Eu falei, eu vou te pagar esse negócio em 36 meses, 30 meses, eu acho. Nem sei exatamente se é 36 ou 30. E, você sabe, eu estou pagando essa gráfica, eu mesmo não paguei nada. Eu nunca peguei um centavo da minha conta bancária e falei, vou pagar a gráfica, nunca. Todo mês, a gráfica mesmo produz e vai lá e se paga. Ela está se pagando. O negócio veio na minha mão. Eu não vou trabalhar lá, porque eu já falei para os irmãos, o pessoal que está lá, falei, olha, não espere por mim, porque eu não sou industrial gráfico. Meu negócio é ser pastor. Por que Deus quer te dar isso? Eu sou assim, quando Ele quer me dar, eu recebo. Simples, dessa maneira. Entende? Eu não fico olhando para mim, eu apenas recebo. Ele quer abençoar, eu sou abençoado. Entende? Mas presta atenção. Você acha que quando eu vou agradecer a Deus, eu tenho que fazer algum esforço para agradecer? Eu nem consigo agradecer, eu só consigo ficar perplexo. Perplexo. Porque eu não fiz nada. Não estou pagando nada. Nem pedi a bendita da gráfica. Você sabe, não fiz jejum, não fiz campanha, nada. Mas Ele está me dando. Pode ser que depois eu transforme ela num avião para visitar as igrejas. Sim, porque a gráfica pode ser vendida. Eu não sou casado com gráfica, mas sou casado com a obra de Deus. Então, é outra história. Então, veja bem, Deus tem os seus caminhos. Mas quem está debaixo do favor é abençoado até a hora que ele não quer ser abençoado. Já falei que eu não quero essa bênção. Deus falou que eu tenho que te abençoar. Então, tá bom. Mas eu falei que eu não quero. Aí você fala, mas peraí, Deus dá até o que você não quer? Se for bom, Deus te convence. Fala, rapaz, pega. Deus faz isso. É favor. Isso é favor. Eu sou abençoado até na hora que eu não estou pensando em ser abençoado. Eu acordo de manhã, eu já falei isso aqui uma dezena de vezes, né? Mas eu vou repetir, porque a minha vida é repetir mesmo. Eu acordo de manhã todo dia e falo, eu sou amado. Eu sou amado. Por que eu sou amado? Não sei, mas Ele resolveu me amar. E eu fico na expectativa de coisas boas. Hoje vai acontecer alguma coisa boa. Eu já venho para cá pensando, coisas boas vão acontecer. O que Deus tem planejado? Favor. Favor. Agora, eu sou especial? Não, não sou. Não falo isso por humildade, não, meu amigo. Não tem nada diferente de você, nada, absolutamente nada. Claro que Deus tem escolhas e funções dentro do corpo. Mas independente da sua função no corpo, do seu chamado ministerial, a vontade de Deus é que você seja altamente favorecido. E os membros da sua igreja favorecidos. Ah, mas só é favorecido quem vira empresário. Não é não, conta a história de José para ele. Ele pode ser um empregado tão bem sucedido que o patrão olha para o empregado e fala, eu vou te entregar minha empresa para você, porque eu estou vendo que Deus é com você. Deus não pode fazer isso com o irmão na sua igreja? Pode. Se ele for favorecido. É preciso ter mais irmãos favorecidos. Nem todos são. Nem todo pastor tem sido. Pastor, mas a Bíblia fala que todos nós somos abençoados em Cristo. É verdade. Por isso, o favor está sobre você ou não? Sim e não. O favor está sobre você. O problema é que você, às vezes, sai debaixo dele. É você que sai, não é o favor que se afasta. Você sai da posição do favor. Você que se desliga. Você que sai da posição do favor. Então, por favor, fique debaixo. Fique na posição do favor. Vamos ver ministérios testemunhando isso mais frequentemente. Esse favor extraordinário. Eu quero ficar mais de queixo caído, de falar, mas esse pastor nem parece que tem essa capacidade toda, está fazendo isso tudo. Eu quero isso. Quero ficar de queixo caído. E falar, olha o que Deus está fazendo com esse pessoal. O que é isso que está acontecendo? Fui pregar antes de ontem, numa igreja metodista, lá em Belo Horizonte. E esse pastor dessa igreja metodista é um jovenzinho de 27 anos. Mas começou a pastorear com 19. Solteiro ainda, ele casou semana atrasada.
19 anos ele saiu do seminário e deram para ele pastorear uma igreja de 20 membros, mas todos os membros septuagenários. E ele com 19. Ou seja, todos os ingredientes do fracasso. Pastor inexperiente com um povo muito velho, né, que não tem nem energia física para responder a ele. Perguntei para ele se os membros continuavam lá, ele falou, pastor, os que sobreviveram estão aqui. Mais da metade já morreu, porque estava na hora mesmo de partir. Fiquei impressionado. Aí em 2008 ele ficou sabendo, ele veio pregar aqui em Goiânia, em Trindade, na verdade, numa igreja, ficou sabendo da videira, veio aqui, comprou algum material, ficou totalmente perplexo com o material, célula, cursão, não sei mais o quê. Voltou no ano seguinte, veio na conferência de pastores, ele comprou R$4.000 de material e CD e tudo que existia aqui. E ele começou a se alimentar daquilo e passou então a vir nas reuniões de capacitação e nas conferências. E ele contando, começou a aplicar. E ele disse, pastor, nós somos metodistas, mas nós somos muito mais videira do que as igrejas videiras que você conhece. E eu fiquei pensando que é mesmo. Mas não é isso o segredo dele. O segredo, de fato, é esse favor. Ele tinha 20 membros, hoje, depois de 7 anos, né? Ele tem 27 anos agora, 8 anos. Ele tem 1.200, 1.300 membros. 1.300. E a maioria não é jovem. E ele é jovem, que é uma coisa surpreendente. Isso pode ser favor. Aí eles tiveram que sair do prédio deles. Igreja denominacional não é assim tão simples, derrubar prédio, nem construir, envolve um certo processo. E aí ele alugou um terraço de um shopping falido, lá em Belo Horizonte. Ele me levou lá para conhecer o prédio. Eu fiquei pensando, o prédio é umas 2 vezes maior do que isso aqui. E ele me contando o que Deus tem feito para ele estar lá. Você sabe, tem havido uma crise no Brasil. Aqui em Goiás a gente sente menos. Goiás foi o único estado que criou emprego. O único estado que criou emprego esse ano no Brasil. Então, Goiás e Mato Grosso, desculpa, 2. Só Goiás e Mato Grosso que criaram emprego esse ano. O Brasil inteiro está sofrendo. E Belo Horizonte, São Paulo, Rio, onde se sofre mais, porque tem mais indústria. Então a crise lá é muito mais visível. E ele me contando que ele fez lá uma campanha com esses irmãos para fazer a reforma e levantou 450 mil. Eu falei, que inveja, meu Deus do céu. 450 mil com 1.200 membros. Se ele tivesse 25 mil como em Goiânia, já fiz as contas logo, né? Eu falei, Senhor, eu quero esse favor. Quero esse favor, eu quero um negócio também 20 vezes maior. 20 vezes maior. Então, no meu caso, daria aí uns 8 milhões. Apesar que depois eu fiz as contas e eu vi que no ano passado o Senhor me deu 10. Aqui em Goiânia. Não sei de onde veio, mas Ele deu. Aí, conversando com ele, falando disso, e ele falando, pastor, e os irmãos aqui, teve irmão que ia tirar férias no exterior, deu o dinheiro das férias, o outro vendeu o carro, financiou o outro e deu o carro para a igreja, o outro está vendendo não sei o quê, e eles trazem, simplesmente. E eu falei, mas o que você faz? Ele falou, pastor, eu não faço nada, eu só faço aquilo que todo mundo faz. Eu oro, eu prego, eu faço reunião de discipulado, supervisiono célula, cursão, não faço nada diferente. Qual que é o segredo dele? Favor. Ele tem favor. O favor está sobre ele. Entende? Então, vê lá se o Senhor está preocupado com placa da igreja, com denominação, com essas coisas. Deus está olhando homem. Deus está olhando você, o anjo da igreja. Ele quer favorecer, mas ele só pode favorecer na sombra do Calvário, debaixo de Cristo. Em outra posição não tem favor. Então, fica nessa posição. Fica nessa posição. Deus não tem preferidos, Deus não tem acepção de pessoas, é para todos, é para todos. Só depende de você entender e entrar na posição. Não confie em você, não tenha justiça, não tenha mérito. Não ande debaixo de condenação, não viva na introspecção, não fica olhando para você, olha para a cruz do tempo inteiro. Medita na cruz, prega a cruz, prega a mensagem, faz isso, viva na alegria do Evangelho, viva na alegria no seu dia a dia. E você vai ver o favor de Deus vindo sobre você. Eu quero declarar que vai haver favor. Pastor, quando é que eu sei que é favor? Quando não tiver explicação, é favor. Quando você tenta explicar e não consegue, é favor. Entendeu? Já viu aquele irmão que é abençoado, você não sabe como é que ele é abençoado, nem ele não sabe. Eu sempre gosto de citar o exemplo do Wendell Clayton. O Wendell Clayton está aqui sentado, ele era pastor de rede aqui em Goiânia, num desses anos para trás, e teve um crescimento espantoso. Não me lembro mais, mas era uma coisa assim de ter umas 20, ela foi para 40 e tantas. Fiz uma reunião e falei, Wendell Clayton, conta para os pastores qual é o seu segredo. E ele ficou gaguejando. Não
não sabia o que dizer. Não, eu faço tudo que está no manual. Os pastores diziam, você quer dizer que a gente não faz? Não, não foi isso que eu falei. Não, porque eu oro. Ah, então é só você que ora aqui nessa igreja. Não, também não foi isso que eu quis dizer. Aí por fim ele não tinha o que dizer, porque quando é favor, você não sabe o que dizer. Não foi você que fez. Não foi você que fez. Aí ele falou, só pode ser a bênção de Deus. Aí alguém falou, então é só você que é abençoado. Você vê, quando a maldade está no ouvido, não importa o que o outro fala. E aí até hoje, quando encontram com ele, ainda falam isso, você é abençoado, você está bem? Continua na bênção? Deus tem me abençoado, mas a resposta é a mais correta. Deus é que tem feito o favor. Essa é que é a resposta. Entende? Outros oram mais do que eu, outros estudam mais do que eu, outros são mais inteligentes do que eu, outros fazem mais do que eu, até trabalham mais do que eu. Mas o favor está sobre mim, o que eu posso fazer? Nada. Eu tenho o favor. Não é uma questão de ficar repetindo que tem o favor. Não é uma questão de ficar declarando simplesmente para se tornar favorecido. Não. A graça reina pela justiça. A fórmula, se é que existe alguma, é só essa. Todos os dias. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu fui feito justiça de Deus em Cristo. Eu não tenho mérito, não tenho justiça em mim mesmo, só tenho aquela que vem da fé em Cristo. Esse é o segredo. Se é que é segredo, estou contando para você hoje. O favor vai te alcançar. Fique em pé onde você está.